Tem um conceito na PNL, como eu falei pra vocês nos últimos podcasts. PNL é programação neurolinguística e fala muito que mapa não é território. Mapa não é território. E no primeiro momento eu não entendi muito bem o que essa frase queria dizer, mas depois que eu entendi eu falei, caraca, velho, faz muito sentido. E como entender isso muda completamente os seus relacionamentos, como você conduz a sua vida, os resultados que você atrai para sua vida, os sonhos que você pode realizar. Vamos entender um pouquinho mais aqui. Por que a PNL fala que mapa não é território? Se eu pedisse para você vir aqui no meu escritório hoje, te desse uma folha A4 e eu falasse para você o seguinte, olha, faz um favor para mim, desenha aqui, faz um mapa do meu, um dia de arquiteta, se você não é arquiteta, faz um mapa aqui do meu escritório, desenha aqui o meu escritório. E eu pegaria e faria a mesma coisa. Deixa eu pegar, vou fazer a mesma coisa que você. Na hora que a gente fosse confrontar os dois mapas, eles com certeza absoluta seriam diferentes. Poderiam ter algumas similaridades, do tipo, óbvio que a gente ia botar o sofá no mesmo lugar, a mesa que tá aqui na frente no mesmo lugar, mas talvez você não colocaria as almofadas e eu colocaria as almofadas, talvez você não ia botar o quadro que tá ali e eu colocaria, talvez você colocaria, né, a cadeira da forma como ela tá e eu não colocaria. O que isso quer dizer? Que a minha visão de mundo, como eu enxergo o mundo, o que eu enxergo de certo e errado, é simplesmente a minha visão de mundo. Não quer dizer que é o mundo em si. Então, mapa não é território, é exatamente isso. Cada ser humano tem o seu próprio mapa sobre a realidade. E principalmente a partir da nossa infância, esse mapa foi sendo construído. A gente foi desenhando esse mapa sobre como a gente enxerga a realidade. No começo da nossa vida, quem ajudou a desenhar foram os nossos pais, nossos cuidadores, as pessoas que nos criaram. Depois disso, né, a gente foi crescendo, adolescência, adulto, a gente foi colocando detalhes dentro desse mapa. E aqui tá um pulo do gato, esse podcast vai ser um pouco mais curto, mas eu acredito que vai conseguir passar a riqueza que eu quero te passar na mensagem aqui. Quando a gente fala de relacionamento, muitas pessoas têm dificuldades em relacionamento. Eu não me considero uma pessoa difícil de ter relacionamentos, eu sou bem tranquila. Só que melhorou muito, principalmente meu relacionamento conjugal, né, com meu marido, quando eu entendi isso. Quando a gente confronta um desafio, quando a gente confronta um ponto, seja com relação à paternidade, maternidade, seja com relação à nossa casa, seja com relação ao financeiro da nossa família, seja o que for, ou coisas simples do dia a dia, do tipo a gente tá interpretando um filme, a gente tá vendo um filme. Cara, muitas vezes a visão dele vai ser diferente da minha. E eu era uma pessoa que, por mais tranquila que eu fosse, eu sempre queria impor o meu mapa sobre o mapa do outro. Eu queria mostrar o meu mapa como se fosse o mapa certo. Talvez você conheça pessoas que são assim. Envie esse podcast, fica a dica pra ela. Brincadeira. Mas, porque a pessoa acha que a única forma de ver o mundo é aquela. E, cara, essa não é a única forma de ver o mundo, essa é a sua forma de ver o mundo, e a partir do que você viveu, essa forma foi construída e desenhada. Então, quando a gente entende isso, quando a gente confronta, a gente bate de frente em alguma opinião com alguém, seja qualquer tipo de relacionamento que você tenha, no trabalho, com amigos, com filhos, com o marido, seja o que for, você para e reflete, pensa o seguinte, cara, a pessoa está me dando essa resposta de acordo com o mapa dela. Esse é o mapa e a visão dela a partir do que ela viveu. E qual é o meu papel? São dois. O primeiro é entender o mapa dela, entender por que ela pensa dessa determinada forma e muitas vezes você acalma o seu coração do tipo, cara, eu não vou confrontar isso. Ela fala isso por causa disso, disso, disso. E, além disso, ajudar a pessoa a enxergar o seu mapa. Ajudar a pessoa a ver as coisas com o seu prisma e da forma que você vê. Isso é relacionamento. A via de mão dupla. Por que muitos casamentos acabam, gente? Óbvio que tem infinitos motivos, mas eu posso dizer que talvez um dos principais é que tá todo mundo querendo impor o mapa no outro. Tá todo mundo querendo mostrar, não, cara, que o meu mapa tá certo. O meu mapa. Olha a quantidade de detalhe que tem meu mapa, né? Olha só como eu desenho meu mapa aqui tão bem detalhado que ele tá certo, ele tá perfeito. O seu está errado. Não existe isso, entende? É a visão de cada um. Por isso que eu fiz essa metáfora de você desenhar meu escritório junto comigo, porque, cara,
O território, ele não muda. O território, ele é o mesmo, mas a interpretação sobre ele vai ser diferente de acordo com a pessoa. E outro insight que eu quero te passar sobre o mapa é que quanto mais detalhes você coloca nesse mapa, ou seja, quanto mais conhecimento na vida você busca ter, melhor você consegue conduzir a sua vida. E mais do que isso, e eu espero que faça sentido, porque às vezes meu pensamento é mais acelerado do que as minhas palavras, mas mais você consegue sonhar. Como assim, Helena? Te explico. Se você não tem acesso a conhecimento, se você não busca ter conhecimento, o seu mapa é totalmente limitado. E muitas vezes o que você sonha para a sua vida, o que você almeja na sua vida, está totalmente limitado ao seu mapa. Exemplo prático agora. Estava eu ouvindo podcast de uma menina que eu gosto de acompanhar. E ela falou sobre sonhos. E ela falou sobre atualizar os seus sonhos de tempos em tempos. Você parar e analisar e entender quais são os seus sonhos. E ela falou, olha, um dos meus sonhos quando eu tiver filhos é que eu possa, toda vez que meus filhos estiverem estudando, sei lá, na aula de história, sobre o Egito, que eu possa levá-los ao Egito. Quando eles estiverem estudando sobre Roma, que eu possa levá-los a Roma. Quando eles estiverem estudando, então, que eu possa ter dinheiro suficiente para fazer os meus filhos vivenciarem aquilo que eles estão vivenciando dentro da escola. E eu falei, caraca, que sacada! Eu nunca tinha pensado nisso. Sonhos atualizados. Mas como que eu pude ampliar o meu mapa de um novo sonho? Porque eu, Helena, busco conhecimento o tempo todo. Senão meu mapa seria estritamente limitado. Tô conseguindo passar a mensagem? Eu acredito que sim. Então, quando a gente tem acesso a conhecimento, a gente consegue ampliar a nossa visão de mundo, ampliar a nossa visão sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas, sobre o nosso próprio comportamento e até mesmo sobre os nossos sonhos. Porque se a gente não tem esse conhecimento, a gente se fecha. Tem um mito que é muito famoso e muito disseminado, que eu quero trazer para esse podcast, talvez ele fique um pouco mais longo, que é o mito da caverna de Platão, que ele tirou, eu acho que é da República, Alegoria da República, se eu não me engano, posso estar falando besteira, enfim. Mas é o mito da caverna de Platão, não sei se você conhece, que ele traz justamente sobre como o conhecimento liberta. Nesse mito, existiam prisioneiros dentro de uma caverna, ok? Prisioneiros, eles estavam presos pelos braços com correntes, um ao lado do outro, presos de frente para uma parede. Atrás deles existia um fogo. E passavam-se pessoas por esse fogo, e eles olhavam para a parede e viam apenas sombras, reflexo do que aquele fogo estava colocando ali, né, como sombra naquela parede. E como eles estavam presos, eles não conseguiam olhar para trás, aquela era a visão deles de mundo. E eles acreditavam que aquilo era o mundo, era o mapa deles. Era só aquilo, era viver aquilo, era só aquilo que eles poderiam viver. Um certo dia, um prisioneiro conseguiu se soltar, e ele conseguiu sair da caverna. O olho dele foi quase ofuscado ali com aquela imensidão de claridade que eles viviam no escuro. E ele olhou e tinham cachoeiras, nuvens, céu azul, cor. Naquele momento ele entendeu, cara, existe algo além daquilo que eu vivo. Aquilo que a gente vive não é a realidade. Ele ampliou o mapa dele. Ele tinha duas opções: seguir vivendo a liberdade dele ou voltar para libertar os prisioneiros. E ele decidiu voltar. Quando ele voltou e contou tudo que ele tinha visto, ele foi morto. Porque os prisioneiros que estavam ali, vivendo aquela única realidade, não queriam saber e acharam até mesmo que ele era louco em dizer que existia um mundo além daquilo. A gente pode trazer perfeitamente o mito da caverna de Platão para hoje. Os prisioneiros muitas vezes somos nós, que não buscamos o conhecimento. E a gente está limitado a só viver aquilo, acreditar que aquela única forma é o único jeito. Eu acho que eu posso até ir além. Eu era prisioneira dentro dessa caverna e acreditar que era normal ser uma pessoa explosiva, impaciente. Era normal ser uma pessoa que me colocava para baixo o tempo inteiro, me comparar com as outras pessoas. Era normal eu oscilar muito o meu humor e meu negócio ter um faturamento que oscilava, porque dependia totalmente do quanto eu estava feliz ou se eu estava triste e não queria fazer nada. Para mim era normal ter os atritos muitas vezes que eu tinha no casamento. Para mim era normal. Como para aqueles prisioneiros, ver aquelas sombras era o normal.
Só que a partir do momento que o conhecimento liberta e eu comecei a estudar mais sobre neurociência, eu comecei a estudar mais sobre comportamento humano, eu comecei por mim, não foi por ninguém, gente. Não foi por propósito, foi por mim. Eu tive acesso ao conhecimento, é como se eu tivesse saído da caverna, olhasse e visto, uou, peraí, não, existe algo, uma vida além disso. O meu status quo pode ser de bem-estar, pode ser eu estar bem, eu ser uma pessoa positiva, uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, uma pessoa que atrai isso pra vida, que é uma pessoa melhor para minhas filhas, que é uma pessoa melhor para o meu marido, com um relacionamento saudável, com um relacionamento feliz, com uma casa feliz, atrair prosperidade financeira. Isso é o normal. E eu tinha 2 caminhos. Eu poderia ter vivido apenas a minha liberdade, continuado, ou eu poderia ter voltado para a caverna e dito: gente, existe algo além disso aqui. E é isso que eu faço hoje com o Mente Lapidada podcast. E é isso que eu vou fazer ainda mais aprofundando no Mente Lapidada Club, que eu lanço dia 8/5, né? Que é meu programa de assinatura, mas mais do que isso é meu programa de transformação e de impacto. Eu conto mais detalhes no meu Instagram, Helena Lima, cheio de pontinho. Então, para finalizar, mapa não é território. Busque esse conhecimento. Quanto mais você aprofundar, e que incrível que você está aqui me ouvindo, que incrível que você está no YouTube me assistindo, parabéns! Você já está indo em busca da saída dessa caverna, em busca dessa liberdade. Conhecimento liberta. Você pode viver uma vida completamente diferente e se apaixonar, assim como eu, por essa vida completamente diferente. E uma coisa que eu amo é que a gente transforma para transformar. A partir do momento que eu liberto mais uma, que pode ser você, que está aqui me ouvindo, você vai libertar outra, e outra, e outra, e outra. Até o próximo Mente Lapidada.